Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal da Liga Racionalista. Galera, hoje nós temos uma super convidada internacional, acho que é a primeira convidada internacional, o primeiro participante internacional do canal da Liga, que é a Vânia Moore. Seja muito bem-vinda, Vânia. Deseja aí pra galera uma ótima noite e fala um pouquinho pra galera sobre você, como é que você chegou ao agnosticismo hoje. Conta um pouquinho pra gente aí de tudo isso e daí as boas-vindas a essa galera maravilhosa que estão nos assistindo. Oi, meus queridos, obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente aqui, viu, nesse canal maravilhoso que eu estou tendo o privilégio de participar. Eu sou gaúcha, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vivi alguns anos em São Paulo e passei mais de 20 anos em Florianópolis, então eu sou mais catarinense até do que gaúcha, eu diria, né? Mas eu vim para os Estados Unidos em 2010, eu ainda era membro ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, religião essa que eu segui por 35 anos da minha vida, com total certeza de que aquela era a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Então eu vim parar aqui no berço do mormonismo, né? Porque, como eu disse, eu ainda era ativa na igreja. Vim embora para Utah com meus 2 filhos, depois que eu me divorciei no Brasil. E aqui no berço da igreja eu comecei a conhecer a verdadeira história dela, né? O que realmente aconteceu. Então eu comecei obviamente, eu me vi numa posição em que eu perdi a fé em coisas falsas que me foram ensinadas por todos aqueles anos, em relação a como a igreja foi fundada. E apesar de eu não gostar de rótulos, né? Eu conversei semana passada com o meu amigo querido Kennedy, do Mago do Realismo, e ele me fez uma pergunta, né? Alguém no canal dele me perguntou se eu era agnóstica, ateia ou cristã, o quê? E eu falei que eu não gosto de rótulos, né? Mas o meu amigo aqui me fez ver que, na verdade, eu me considero uma pessoa agnóstica. Por quê? Porque a existência do Deus do cristianismo, me refiro a ele porque o Brasil é um país predominantemente cristão. Se nós estivéssemos vivendo lá no Oriente Médio, nós estaríamos falando sobre Alá. Então, eu me considero, com relação ao Deus do cristianismo, você não tem como provar a existência dele, mas você também não tem como provar que ele não existe. Então, eu me sinto confortável nessa posição. Então, eu diria que eu sou agnóstica, viu? Isso para algumas pessoas não soa bem. Eu entendo, tá tudo certo, né? Mas eu continuo acreditando que você, independente do que você acredita ou não, que o que mais importa é o que você faz e como você é na tua vida, no teu dia a dia. Em quem você acredita, deixa de acreditar, para mim não faz a menor diferença. Porque eu tenho visto muitos absurdos no mundo religioso e tenho visto muita coisa linda acontecendo no ateísmo. Então, isso para mim são só rótulos, nada mais. Exato. Ô, Vânia, perfeito, cara, essa sua colocação. Deixa eu te perguntar, então quer dizer que você conheceu o mormonismo foi aqui no Brasil, é isso? Foi no Brasil, ainda na minha infância, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Minha mãe tinha acabado de se divorciar do meu pai, nós conhecemos a igreja, nos batizamos, e eu nunca abandonei, porque eu sempre acreditei em tudo aquilo. Servi como missionária da igreja por 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Casei no Templo Mormon e segui o currículo a minha vida inteira, porque eu acreditava que Joseph tinha visto Deus e Jesus Cristo num bosque. Eu acreditava que a igreja tinha um único sacerdócio real. Eu acreditava que o Evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado por Joseph Smith. Quando eu vim para cá e me deparei com a real história da igreja, escrita por historiadores que tiveram acesso a documentos históricos, eu vi que nada daquilo foi verdade, que a igreja é fundada documentalmente em uma grande farsa. Então eu me desfiliei dela, eu excomunguei a igreja, ou seja, eu retirei meu nome dos registros e não sou membro mais. Muito orgulho. Mas eu estava no Brasil, sim, Ô, quando eu Vânia, conheci. então muito interessante isso.
O Mago, ele falou muito bem de você, ele super te recomendou, falou que você é uma pessoa maravilhosa. Então um abraço aí pro Mago, pro Kennedy Litaif, aí, nosso queridíssimo amigo, tá? Vânia, então explica pra gente aqui. Muitas pessoas conhecem como mormonismo, mas o nome real é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é isso? Não é Mormons, é esse o nome real, né? Esse é o nome real da igreja. Ela é conhecida como Igreja Mormon, porque os mormons têm o livro de Mormon, que é considerado um livro de escrituras sagradas que dão conta da origem do índio americano. Então, o livro é chamado Livro de Mormon, por isso a igreja ela é conhecida como Igreja Mormon, mas o nome é esse mesmo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a única versão do mormonismo que nós conhecemos no Brasil. Não, eu não diria que é o único, não, porque tem a Comunidade de Cristo, que também é uma ramificação do mormonismo original, mas esse é o nome correto da igreja. Perfeito. Ô, Vânia, então, olha só, nós temos que o mormonismo, ele começa com Joseph Smith, não é isso? Ele tendo revelações num bosque, é mais ou menos isso ou não? É muito mais do que isso. Joseph Smith era um jovem que viveu no século XIX aqui em Upstate New York. E ele, na época, ele era um caçador de tesouros. E ele usava uma chamada Pedras do Vidente, era algo que era praticado naquela comunidade no século XIX, era algo muito comum. Você tinha duas pedras e você alegava que naquelas pedras você via tesouros escondidos. Então, ele colocava duas pedras dentro do chapéu e ele usava aquelas pedras para realizar o trabalho dele. Então, ele falava que tinha tesouros escondidos em tal lugar. Então, ele ia lá. E claro que não tinha tesouro nenhum, porque é tudo charlatanismo, é papo furado, só que ele já tinha sido pago antecipadamente por aquele trabalho, então ele dizia que não deu, porque o tal anjo achou que não era hora de desenterrar aquele tesouro, uma série de coisas que na época era comum, era uma prática comum em Upstate New York, tá? Então ele decidiu escrever um livro que desse conta da origem do índio americano, porque esse era um assunto extremamente comentado na comunidade no século XIX, de onde veio o índio americano. Então ele decidiu escrever esse livro chamado Livro de Mormon, tá? Na Igreja Mormon você aprende que esse livro foi revelado por um anjo chamado Moroni e que Joseph Smith, seguindo as orientações de Moroni, foi lá no Monte Cumorah, em New York, desenterrou placas de ouro que foram escritas, olha só isso aqui, foram escritos esses registros em egípcio reformado, idioma esse que não existe, são parêntese, por hebreus. Bom, hebreus não falam egípcio reformado, porque ninguém fala egípcio reformado, é um idioma que não existe. Mas eles falam para você Mas na que... época não tinha como o pessoal saber, né, Vânia? Então, aí o que acontece? Para ele foi fácil fazer essa manipulação aí, né? Sem dúvida nenhuma, meu querido, exatamente. Bom, não precisa nem muito longe. Eu, no século XX, pregava para as pessoas a veracidade desse livro como missionária e dizia que era um livro que dava conta da origem do índio americano. O índio, livro esse, escrito por hebreus em egípcio reformado. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, enfim... então ele decidiu escrever este livro, tá? Ele se baseou em dois livros que eram conhecidos na época, aos quais ele tinha acesso, que era a Visão dos Hebreus e... esqueci o nome do segundo livro, mas eu falo sobre isso nos meus vídeos do canal. E ele, baseados nesses dois livros, ele escreveu, então, o livro de Mormon. Acontece que ele conheceu um cara chamado Oliver Cowdery, se não me engano era ele. Ele chegou para Joseph e falou: não, querido, você não está entendendo. Para você ganhar dinheiro, você não escreve um livro, você funda uma igreja, você funda uma religião. Ele havia já mandado os manuscritos para Canadá, por Sidney Rigdon e mais dois amigos dele para venderem os direitos autorais. Ele ganharia, na época, $8.000 se ele tivesse vendido os direitos autorais desse livro. Só que ele não conseguiu vender. E ele mandou 2 vezes esses dois caras, dizendo que Deus havia orientado ele, que ia dar tudo certo. Acontece que não deu. Oliver Cowdery chegou e falou: querido, você tem que fundar uma igreja. Então eles começaram a fundarem o mormonismo, que você conhece até hoje.
uma seita fundada em mentiras, em histórias polidas, que eu gosto de dizer que são hollywoodianas, e você acredita que tudo aquilo veio de Deus. É uma novela. Mas, ô Vânia, cara, tudo isso é meio surreal, né? A gente, quando a gente olha de fora, a gente fica vendo assim, cara, como que pode? Mas explica pra galera como que é feito esse trabalho de doutrinação, principalmente na infância, para poder fazer as pessoas acreditarem nessas histórias. Como que funciona esse trabalho de doutrinação e de desinformação? Porque você não pode ter acesso a determinado tipo de conteúdo, senão acontece que você vai olhar e falar, opa, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Isso aqui não existe, isso aqui é mentira. Então, como que era esse trabalho da Igreja dos Mormons em questão da doutrinação? Desde criança, você repete uma frase: eu sei que a igreja é verdadeira. Isso é um fenômeno psicológico que acontece comigo, contigo, qualquer outro ser humano. Uma inverdade, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Desde criança, na primária, que é o que a gente chama, você repete: eu sei que a igreja é verdadeira, tá? Então, o trabalho de doutrinação é forte desde criança. Com relação à informação, eles te fazem sentir extremamente culpado por você pesquisar a história da igreja em fontes não autorizadas por ela. É óbvio que ela não vai te autorizar a pesquisar a história dela em canais científicos, históricos, em canais como o meu, em que a gente conversa sobre o mormonismo, e não só isso. Eu coloco as fontes das minhas pesquisas em todas as descrições dos vídeos. Eles não querem que você tenha acesso a essa informação, porque se você tiver acesso, você vai descobrir o que é a igreja, pelo que realmente é, não pelo que eles precisam que você acredite. Esse é um dos principais efeitos, não efeitos, mas uma das principais armas usadas por seitas é o controle da informação de acordo com o modelo Byte. Então eles controlam para você, eles falam: se você quer aprender sobre a história da igreja, você vai pesquisar nesse website. E nesses websites você vai encontrar a versão polida dela, do que eles querem que você acredite. Então é algo sobre o qual eu posso falar por experiência própria, porque durante os 35 anos em que eu fui membro da igreja, eu nunca pesquisei em fontes não autorizadas, porque eles já inventaram um rótulo, eles criaram um rótulo para isso. Material anti-mormon. Então, pessoas como eu, que conta no canal a verdade sobre ela e mostra as fontes e tudo, eu sou considerada pelos membros da igreja uma pessoa anti-mormon. Na verdade, eu sou anti-mormonismo, eu sou anti-engano. Mas eles trabalham no teu cérebro de uma forma que eles não precisam ficar repetindo isso para você. Você vai se sentir mal automaticamente em pesquisar em fontes não autorizadas, e agora você fica escravo deles, mentalmente escravo deles. Ô, Vânia, então você falou aí sobre as seitas. Muita gente não percebe a similaridade da origem de muitos desses cultos, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do Islã, a gente tem o profeta Mohammed tendo revelações do anjo Gabriel, né? O Joseph Smith, ele estava num bosque, teve revelações de Deus e de Jesus num bosque, né? E o apóstolo Paulo, ele por acaso estava passeando por aí, também teve revelações de Jesus. Então é sempre essa questão, foi revelado, o evangelho, as escrituras vão vir depois. Tem muita similaridade, muita verossimilhança entre o surgimento dessas religiões, dentro do surgimento dessas seitas, que são dissidentes geralmente de outras seitas, né? Então, eu posso falar, Vânia, que também tem esse costume nos mormonismo, na igreja dos mormons, de privar a pessoa, às vezes, de alimentar o jejum, para poder com a questão da lucidez mais baixa, a pessoa fica mais exposta, é feito aqueles rituais que duram horas. Como que funciona esse processo de lavagem cerebral dentro da igreja dos mormons e essa questão de surgir seita, surgir grupos religiosos? Como é que você vê essas duas questões?
Eu acho que quando você dá asas à tua imaginação, tudo pode acontecer. Você pode ver quaisquer coisas. Você pode ver Jesus Cristo, você pode ver Muhammad, você pode ver Allah, você pode ver Buda, você pode ver Ganesha. Depende de como o teu cérebro está programado para processar a tua própria fé. Religião é algo que não te entrega uma identidade pronta, ou seja, você tem a liberdade de administrar o teu tempo, o teu dinheiro do teu jeito, você pode se vestir do teu jeito e você não vai ser censurado por conta disso. Eles não controlam a informação também. E a hora que você quiser deixar essa religião, seja ela qual for, você pode sair e ninguém vai te perseguir, ninguém vai te julgar. E a tua reputação não vai ser comprometida. Agora, quando você está numa seita, tudo isso acontece ao contrário. Você não tem uma identidade própria. Eles vão te dizer como você se veste, como você se comporta, o que você come, como você gasta teu tempo, teus bens, teus talentos e a tua energia. Esse é um dos pactos que você faz dentro dos templos mórmons, tá? Nenhuma pessoa nunca vai falar para você. Eu te desafio a me dizer a me falar de uma pessoa que você encontrou que chegou para você e falou: Antônio, eu faço parte de uma seita. Quero que você me fale se você qualquer dia na tua vida encontrou uma pessoa que te falou isso. Porque pessoas que fazem parte de uma seita, elas nem sabem que são parte de uma seita. Eu não sabia. Eu frequentei a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias por 35 anos da minha vida, acreditando que eu tinha liberdade de escolha, que eu tinha livre-arbítrio. Mago, beijo, querido. O Mago entrou aí para fazer um comentário. Deixa eu dar um beijo aqui para ele também. Mago Kennedy, meu amigo, seja muito bem-vindo. Galera, aproveitem para se inscrever no canal do Mago, tá? Mago do Realismo. E também na descrição tem o canal da Vânia. Vamos lá, vamos nos inscrever para conhecer tudo, porque ela não vai conseguir falar tudo no vídeo. Tá lá no canal dela. Se inscrevam lá e vamos conhecer tudo que ela tem para contar pra gente. Ô, Vânia, então, o que te fez sair dessa questão da seita? O que foi o estalo assim inicial para você falar? Onde que você viu? Opa, tem uma coisa errada aqui. Tem uma escritura mórmon chamada Pérola de Grande Valor. Tem um livro chamado O Livro de Abraão. Neste livro, Joseph alega... Ai, meu Deus, eu tenho que rir para não chorar. Mas ele alega ter traduzido papiros do Egito em que continham revelações, né? E ele traduz para você aquele livro como sendo um livro de escrituras, como sendo revelações de Deus. Acontece que aqueles papiros do Egito, ele realmente comprou aqueles papiros, mas aqueles papiros nada mais eram do que cerimônias fúnebres, cerimônias realizadas em funerais no Egito. Como eu sei disso? Egiptólogos modernos tiveram acesso a partes desses papiros que estavam, não sei se ainda estão, no Museu de Nova York. E eles traduziram e falaram: peraí, mas esse livro de Abraão não tem nada a ver com o que está aqui nesses papiros. Quando eu escutei falar isso, por acaso, eu falei: como? Peraí, o livro de Abraão, aquelas coisas não estavam escritas nos papiros originais. Quando eu escutei isso, a minha mente se abriu. Eu falei: tá, então peraí, se ele inventou isso, o que mais que ele inventou? Porque eu já estava, Antônio, infeliz. Quando você faz parte de uma seita, você perde a tua identidade, você perde a tua liberdade de escolher, você perde a tua liberdade de pensar, de questionar. Então eu estava fazendo tudo aquilo, eu estava seguindo a igreja, porque eu acreditava que se eu não fizesse tudo aquilo, eu ia perder bênçãos, eu ia ser castigada. Então eu estava lá triste, infeliz, mas eu estava fazendo tudo aquilo por simples obediência, porque eles falam que obediência é a primeira lei do céu, tá? Então eu estava lá, mas quando eu escutei essa história do livro de Abraão, eu falei: tá, então peraí. Aí eu comecei então a pesquisar. Eu aprendi sobre as várias versões da primeira visão. Primeira visão que a gente fala é porque ele fala que na igreja acredita-se que que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo no bosque. Acontece que Joseph contou 8 diferentes visões, 8 diferentes acontecimentos naquela manhã.
Aí eu descobri que o livro de Mórmon não dá conta da origem do índio americano. Existe estudos de DNA moderno que dá conta da origem do índio americano, dizendo que ele veio da Ásia e não do Oriente Médio, não de Jerusalém. Aí eu comecei a pesquisar, falei, tá, então peraí, mas se tudo isso é uma farsa, como é que eu tinha um testemunho? Que eu achava que eu tinha. Aí eu fui buscar entender o que acontece no nosso cérebro como seres humanos. Aí eu fui pesquisar neurocientistas como Michael Shermer, Jonathan Haidt, William James. William James tem um livro maravilhoso que foi escrito na década de 50, que fala sobre a variedade de experiências religiosas. Aí eu consegui começar a interpretar o que havia acontecido dentro do meu cérebro, com aquelas tais experiências espirituais. Eu nunca tive testemunho em coisa nenhuma, meu cérebro estava indo de acordo com o fluxo. Aí eu tinha que abandonar, porque eu não ia poder viver uma farsa, que é o que a igreja mormon é. Então eu tive que sair e abandonei para nunca mais voltar. Vânia, e hoje em dia, eles te perseguem, ou você não sente isso, você não sabe se tem alguém te vigiando? Como que é essa questão? Você acha que sim, acha que não? Como que é essa questão? Eles deixam de boa? Como é que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu posso te dizer que eu perdi amigos, pessoas que eu achava que eram minhas amigas, mas na verdade não eram. Eu perdi quando eu abandonei a igreja, porque quando você sai da igreja, a tua reputação ela é extremamente comprometida. Você é tido como fraco, você largou a barra de ferro, você está sob a influência de Satanás. Então eu recebi todos esses rótulos e perdi muitas amizades. Isso é o que eu posso te dizer. Com relação a eles estarem de olho em mim ou não, eu não acredito que estejam, até porque aqui nós temos um grande ativista contra o mormonismo chamado John Dehlin. Ele era mormon, ele foi excomungado da igreja porque ele começou a questionar, e você, em qualquer seita, você não questiona, você aceita, viu? E ele começou a questionar, então ele foi excomungado, e ele se tornou um grande ativista, em 2000 e, nem sei, acho que 2001, 2002, então ele faz um trabalho muito sério aqui nos Estados Unidos com relação à exposição da verdadeira história da igreja. E nele eles estão de olho, porque o John ele tem influenciado muitas pessoas aqui. Mas eu não, eu sempre falo que eu sou peixe pequeno, porque a receita maior para a igreja vem aqui dos Estados Unidos, não de países como o nosso, né, do Brasil, infelizmente. Então, eu sou peixe pequeno, se eles perderem membros no Brasil, eu acredito que isso não faça nenhuma diferença orçamentária para eles. Então, eu não penso nisso, eu não tenho medo disso, e para mim, eu considero isso absolutamente irrelevante. Eu não tenho nenhum plano, eu não tenho nenhuma intenção, a não ser divulgar a verdade para as pessoas. E hoje o seu trabalho de divulgação, de exposição do que acontece dentro dessa seita é mais no Brasil ou nos Estados Unidos também? Bem, é direcionado a países que falam a língua portuguesa, viu? Eu não faço vídeos em inglês porque não é necessário. Como eu disse, o John faz um trabalho excelente com Mormon Stories aqui. Ele tem também um canal no YouTube e o podcast dele. E ele faz encontros também com as pessoas. Então, em inglês você tem muito material, inclusive toda a literatura, né, que conta a real história da igreja. A literatura essa escrita por pessoas sérias, por historiadores sérios, que tiveram acesso a documentos reais. Que documentos são esses? Cartas, reuniões, cartas, atas de reuniões, diários, do século XIX, de quando a igreja estava sendo organizada. Então, eles escreveram essas literaturas, elas estão todas disponíveis em inglês. Então, eu comecei esse trabalho, eu falei, tá, peraí, mas eu nunca escutei falar nada disso no Brasil. Como assim? Então, eu me senti na obrigação de falar para as pessoas, na língua delas, na minha língua, que é a língua portuguesa, o que a igreja realmente é. Isso não significa que elas tenham que sair da igreja, absolutamente não. Tem muita coisa boa lá dentro? Claro que tem. Qualquer igreja que você for, você vai encontrar muita coisa boa. Então, se você está feliz lá dentro, você tem mais é que ficar. Agora, se você estava como eu, arrastando corrente, como eu gosto de dizer, você merece conhecer a verdade, para você sair de lá sem medo, viu? Então, o meu objetivo no YouTube é realmente conversar com pessoas que falam a minha língua em qualquer parte do mundo, Portugal, África, seja onde for, Brasil, obviamente. Ô, Vana, tô vendo aqui que o pessoal tá te elogiando bastante, então você é muito querida aqui pelo público, né?
E eu queria saber o seguinte: essa igreja aí, ela é envolvida em algum escândalo, tipo de corrupção, escândalo de algum tipo de algum esquema, alguma coisa assim, tem nessa igreja também, ou é raro isso? Só um? Não, querido, tem mais de um. É envolvido em vários escândalos, viu? Você agora, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a internet, então as notícias elas se espalham a nível mundial muito facilmente. Então as pessoas hoje em dia conseguem ver que existem casos de abuso sexual dentro da igreja por parte de líderes religiosos, bispos, presidentes de estaca. Eu estou falando mormonês aqui, para você que não é mormon, talvez você não entenda esses termos, mas esses termos se referem a posições de liderança da igreja, tá? Então, existem casos de abusos sexuais e também dois casos maravilhosos que eu adorei falar a respeito no meu canal. Um deles é a igreja está sendo processada em tribunal federal por todas as mentiras que ela conta para os membros. Mentiras essas que eu já te contei e exponho no meu canal, ou seja, a primeira visão, a restauração do sacerdócio que não aconteceu, a veracidade, a relevância histórica do livro de Mórmon. A igreja está sendo processada por um ex-membro da igreja, esqueci o nome dela agora, mas ela entrou com uma ação, contra a igreja por conta dessas mentiras. Ela alega na ação que, por conta dessas mentiras, muitas pessoas, o prejuízo psicológico, emocional é muito grande, as pessoas se comprometem muito com aquilo quando elas não conseguem atingir os padrões exigidos pela igreja. Muitas pessoas tentam suicídio, é uma realidade que existe, principalmente entre a comunidade LGBT, né? Então a igreja está respondendo a essa ação em tribunal federal por conta dessas mentiras, tá? Uma segunda ação também em tribunal federal, que este mês, dezembro de 2020, fez um ano que essa ação foi dada entrada no tribunal federal. Um ex-funcionário da igreja, aqui da matriz em Salt Lake, ele denunciou para a Receita Federal daqui que a igreja desviou 100 bilhões de dólares que deveriam, por lei, ter sido usados em ajuda humanitária, porque como eles são uma organização sem fins lucrativos, que eu coloco entre aspas, eles têm isenção de impostos de renda, porém, a lei obriga que eles usem aquele valor que seria pago em impostos, que eles usem em ajuda humanitária. Eles acumularam, querido, nós estamos falando de 100 bilhões de dólares. Faz a conta Caramba. e me diga quanto. Não dá nem para a gente alcançar a enormidade desse valor, tá? Então, eles desviaram esse valor e investiram. A igreja é dona de shoppings de luxo, campos de caça, ela é dona de 3% do mercado imobiliário do estado da Flórida inteiro. Ela tem estações de rádio, de televisão, companhias de seguro. Então, eles investiram esses 100 bilhões de dólares. Esse ex-funcionário da igreja entrou com uma ação federal denunciando esse desvio e sonegação de impostos. Então, ela está respondendo por isso também no Tribunal Federal. Acho que a gente não precisa de mais nenhum escândalo, né? Rapaz, Vânia, isso aí que você falou é seríssimo. Aqui no Brasil a gente suspeita de igrejas, né, que pratiquem coisas semelhantes, né? Só que aí nos Estados Unidos, pelo que parece, as leis são mais sérias, né? Eu não sei, né? Você que mora aí, talvez você possa falar. Mas aqui, o Net Nature tá perguntando como é o tratamento das mulheres pelos homens à religião dos mormons. Você sente que dentro dessa religião tem algum tratamento diferenciado para as mulheres? É bem tratada? Como é o papel? A mulher é bem tratada na igreja, mas ela precisa se submeter ao homem. É essa palavra mesmo, submissão, tá? A mulher na igreja, a prioridade dela é cuidar da família e dos filhos. Ela precisa apoiar o sacerdócio, ou seja, apoiar o marido nos chamados da igreja. Ela é submissa, ela não tem voz. Existe uma autoridade na igreja chamada autoridade do sacerdócio, que Joseph Smith inventou a história de que João Batista e depois Pedro, Tiago e João restauraram a ele pessoalmente o sacerdócio, ou seja, o poder e autoridade para agir em nome de Deus.
e eles acreditam que os homens têm esse sacerdócio. Então a mulher não preside nada, ela não lidera, mesmo que ela seja uma presidente de uma organização, como por exemplo Sociedade de Socorro, ela ainda trabalha sob a direção do bispo, ou seja, do homem. Então a mulher na igreja o feminismo que existiu até a década de 50, 60, eu diria, reina abundantemente no mormonismo até os dias de hoje. Eu não vejo isso mudando nem tão cedo. Ô, Vânia, então, no caso a gente vê esse enriquecimento ilícito, né? Não só dinheiro, mas também ganho de poder, influência política, tudo isso que parte aí geralmente dos líderes das religiões, e aqui no Brasil não é diferente, a gente tem vários líderes religiosos de várias igrejas que seguem o mesmo caminho, igualzinho, ou dentro das condições do nosso país, a gente pode dizer que algumas são até tão ruim quanto ou pior. Nesse sentido, você vê que quando você se liberta de uma religião dessa, você sente um baque, né? Porque são anos em que a gente dedica as nossas vidas a essas seitas, a esses cultos. Quando você sai, você sente um baque e você precisa de ajuda, ou dá para levar tranquilo? Como que você se sente após sair desse baque aí de anos de vida entregue a uma seita dessa? Essa experiência, Antônio, ela é muito individual, depende de cada pessoa. Quando você faz parte de uma seita, o mecanismo que te move a trabalhar por ela, ele é composto de um tripé: culpa, vergonha e medo. Então, quando você sai da igreja, a tendência é você se sentir culpado cada vez que você fizer algo que vai contra os padrões estabelecidos por aquela seita. Você tem vergonha de ser quem você é, de se vestir do teu jeito. Você tem vergonha de parar de viver aqueles padrões. E você tem muito medo. Você tem medo de ser pego por esse ser invisível chamado Satanás. Você tem medo de receber bênçãos de um Deus de amor condicional chamado Pai Celestial, que é o Deus do mormonismo. Assim como o Islã tem Alá, que é o Deus do islamismo, no mormonismo você tem o Pai Celestial, que é o Deus deles. Então, vai depender muito do teu grau de envolvimento com a seita, vai depender de quanto tempo você fica envolvida nela, vai depender do teu grau de imersão naqueles princípios. É uma coisa muito individual, não existe uma resposta que se aplique a todos. No meu caso, eu tive muitas perguntas, tipo assim, tá, mas e aquela experiência espiritual que eu tive? Como assim? Como eu pude sentir que aquilo era verdade, se na verdade não é? Isso é mentira. Então eu fui buscar o que a ciência tinha para me dizer, porque eu não tenho formação nenhuma a não ser em inglês. Essa é a minha única formação. Eu sempre falo no meu canal sobre isso. Então eu fui buscar a opinião de quem sabe. Então foi onde eu fui buscar, como eu falei para você, Michael Shermer, Jonathan Haidt, William James e outros. E aí eu fui entender como que meu cérebro funciona. Eu entendi, mas então tá. Então aquele sentimento, aquele ardor no peito que eles me dizem que é um testemunho, nada mais é do que liberação de dopamina. Então eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Então no meu caso foi maravilhoso, eu não tive um baque. Eu me senti adulta pela primeira vez aos 46 anos de idade. Porque eu não tinha autonomia. Você tem que estar sempre dando satisfações para os seus líderes eclesiásticos. Então, pela primeira vez, eu me senti adulta, dona do meu nariz. Se eu quero tomar meu vinho, eu vou tomar. Se eu quero tomar meu café, eu vou tomar. Se eu pensei em tal coisa, eu não tenho que confessar para ninguém. Eu pensei, e daí? Então, eu me senti adulta pela primeira vez. Mas, via de regra, quando você sai de uma seita, você sai com uma carga psicológica extremamente negativa. Em alguns casos, é necessário intervenção profissional. O Vânia, é legal você falar isso aí dessa sensação de liberdade, que quando eu saí do cristianismo foi a mesma sensação que eu tive. Muitos aqui que estão assistindo a gente também têm essa sensação, parece que você se liberta, né? Parece que você estava preso. Você está na igreja, às vezes você pensa assim, caraca, tô me sentindo com a presença de Deus, não sei o quê. Mas quando você sai, que você enxerga que você estava numa prisão, que você não era livre, e que agora você é dono do seu nariz e que você vai poder viver sua vida de verdade. Eu sabe a analogia que eu faço com aquele filme Matrix?
Já viu Matrix? Quando você vai para o mundo real, para mim é a mesma coisa. Então, hoje eu vejo, cara, como que hoje eu sou livre, como que eu agradeço por não estar amarrado em nenhuma religião, tá vivendo um propósito que é imposto pelos outros pra gente, a gente fica ali acorrentado com uma coisa que é imposta pra gente, não é isso, Vânia? Exatamente. Você pensa que é livre, porque eles te convencem disso, mas você não é, viu? Você pensa que é livre, mas se você se sente culpado porque você vai usar uma blusa de alcinha como mulher, isso não é liberdade. Isso é escravidão enrustida. Então, é fantástico o trabalho mental que eles fazem nas seitas, e eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque é algo que funciona, e você realmente acredita que ninguém está te forçando a nada, você fez porque você quis. Você fez porque você está de olho numa recompensa. Você fez porque você tem medo de alguma coisa ruim te acontecer caso você não faça. Isso não é liberdade. Isso é manipulação mental, ou no popular, lavagem cerebral. Então a sensação de liberdade é maravilhosa e não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, nós nascemos para ser pessoas livres e não escravas de nenhum sistema religioso. Ô, Vânia, então, por exemplo, hoje eu tô criando meu filho, ele tem 2 anos e ele nunca ouviu, pelo menos não da minha parte, coisas de Deus, Jesus, nada disso. Ele só vê quando eu tô gravando vídeo aqui, né? Mas fora isso, nunca viu isso. Ele é uma criança super alegre, brinca, se diverte. Então ele não tem aquele medo de, olha, se você fizer isso, você não vai pro céu. Se você fizer coisa errada, você vai pro inferno. Que é uma coisa que eu acho horrível de ser dita pra uma criança. Eu gostaria de saber de você, como que é essa questão das crianças, Vânia? Elas são doutrinadas dentro dessa seita ou não? Como que funciona? Eu já sei a resposta, né? Mas eu queria ouvir de você. Como que funciona isso? Elas são doutrinadas dessa forma. Eu tenho 2 filhos, um de 20 anos e uma menina, uma mulher linda de 23 anos. E eles já saíram da igreja há bastante tempo, inclusive os 2 saíram antes de mim, porque são muito mais espertos do que eu. E eu vejo ainda, principalmente na minha filha, eu ainda vejo muitos sinais do mormonismo, eu ainda vejo ela operando a partir do medo, a partir da culpa. E eu me sinto muito mal, eu tenho muito remorso, porque eu sei que fui eu que plantei isso nela. Eu permiti que a religião chegasse para ela e falasse: não, se você quer que A e B aconteçam na sua vida, você tem que fazer C e D. Se isso não aconteceu, é porque tem um propósito. Se isso aconteceu, é porque Deus está te ensinando uma lição. E eu vejo isso nela até hoje e eu sinto muito, muito remorso por isso. Então, eu vejo na vida real os efeitos da doutrinação infantil. Meus filhos foram vítimas disso. Eu também fui vítima disso, porque eu conheci a igreja aos 9 anos de idade. Então, eu também fui vítima de doutrinação. Isso é uma realidade muito triste, porque teu filho não precisa disso. Ele tem um cérebro maravilhoso, ele é capaz de ser uma pessoa de bem, independente de qualquer doutrinação. Na verdade, doutrinação infantil é uma violação à liberdade do ser humano desde a infância, né? Você hoje, Vânia, como cidadã, você é cidadã americana hoje, não é isso também? Eu ainda não sou cidadã, eu tenho green card, mas meu processo de cidadania ainda está na imigração, não saiu ainda. Uhum. Mas aí nos Estados Unidos, por exemplo, você se sente lesada ao ponto de que você poderia abrir, sei lá, mover alguma ação, alguma coisa contra a igreja, ou não dá nesse caso? Dá, tanto dá que já está acontecendo. Essas 2 ações já estão acontecendo. A primeira delas, inclusive, que eu te comentei, movida por essa membro da igreja que alega que a igreja mente para os membros em relação a fatos históricos. Essa ação federal, ela tem o potencial de se tornar coletiva. Então, a advogada entrou com uma petição pedindo ao juiz autorização para que todos os ex-membros da igreja, aqueles que resignaram a sua condição, ou seja, aqueles que retiraram seus nomes da igreja, possam fazer parte dessa ação para serem ressarcidos financeiramente. Então,
é uma possibilidade que existe e está em ação federal. Caso ela se torne coletiva, eu não vou nem hesitar, eu vou colocar meu nome lá porque eu fui lesada emocional e financeiramente pela igreja. Mas eu iniciar uma ação, eu não faria isso, porque a gente está lidando aqui com tubarões, o estresse seria muito grande. Então eu admiro muito essa ex-membro da igreja que teve a coragem de fazer isso. E a gente vai ver o que vai dar, né? Vânia, coisa incrível. Então, se abrir essa ação aí e você poder participar, seria uma coisa realmente sensacional, cara. Então, ô Vânia, quais são, assim, as curiosidades que você pode contar para quem não conhece essa seita, assim? O que acontece lá de curioso que não é comum em outras seitas? Você entra... O mais comum que acontece lá dentro, que não existe em outras seitas, é a frequência ao templo. A igreja tem templos mormons que não tem nada a ver com o cristianismo. São templos que funcionam com rituais que Joseph tirou da maçonaria, tá? Então, ali dentro você faz pactos com a corporação. Você recebe um novo nome, que também é característica de uma seita, tá? E para você entrar naquele templo, você tem que frequentar a igreja por 1 ano, você tem que pagar teu dízimo, que é 10% do teu salário, todo mês. Você tem que frequentar a igreja todos os domingos. E lá dentro você recebe símbolos e sinais que eles dizem ser sagrados, mas na verdade são secretos, porque eles falam para você, você não fala nada lá fora, nada do que acontece dentro do templo você pode falar lá fora, porque esses rituais, essas cerimônias são sagradas, mas são rituais secretos, o que é muito diferente. Então você usa uma roupa diferente, que inclusive quem quiser saber o que acontece dentro de templos mormons, eu vou te indicar um canal no YouTube chamado New Name Noah, é NEWNAMENOAH. New Name Noah. Procura no YouTube esse canal, porque ele entrou em várias cerimônias do templo com uma câmera escondida e ele filmou os rituais que acontecem lá dentro. Eu diria que é bizarro, porque você se veste, né? Todo mundo se veste igual, você abaixa a cabeça e diz sim, você assiste a um filmezinho que projeta a criação do mundo com Adão e Eva e tudo aquilo, e o único ser que interage contigo no filmezinho do templo é o ser chamado Satanás, e que ele te ameaça que se você não guardar todos os convênios que fizer no templo dos altares, nos altares daquele templo, naquele dia você estará sob o poder dele. Esse medo, pum, ele carimba no teu cérebro. Se você não fizer tudo isso aqui, você está na mão desse cara. Então, isso é muito bizarro. Eu diria que esse é um dos grandes... uma das grandes sacadas da igreja que a torna diferente de outras seitas. Eu não sei se outras seitas têm outras práticas assim, mas eu conheço do mormonismo, né? Essa daí é uma tática de lavagem cerebral, né, Vânia? É uma típica tática de lavagem cerebral. Cada seita tem a sua, né? Cada seita tem a sua, e essa daí é um tipo de lavagem cerebral que acontece. Sempre essas coisas secretas, não fale nada, e essas ameaças, essa imputação de medo. E isso daí, cara, na minha opinião, um crime, né? Um crime, porque você tá meio que privando a pessoa de forma assim que ela não possa perceber, para você extorquir aquela pessoa tanto financeiramente quanto emocionalmente, como tornar aquela pessoa suscetível às suas ações, aos seus comandos. Então, ao meu ver, isso daí é uma coisa assim terrível que acontece não só dentro do mormonismo, mas dentro de várias outras seitas. O Mago do Realismo está perguntando aqui, Vânia, fale um pouco sobre o batismo dos mormons. Como que seria isso, Vânia? É o batismo dos mortos, né? Que ele está perguntando é o seguinte: você faz uma pesquisa genealógica e você vê quem são teus ancestrais e você manda os nomes deles para o templo, nome com data de nascimento, data de falecimento, e você manda esse nome para o templo e esse teu ancestral ele vai ser batizado vicariamente por alguém, vai ser representado por alguém e vai receber as ordenanças mormons, tanto batismo quanto investidura, que eles chamam, que eles dizem ser convênios necessários para a tua exaltação. Então, lá dentro do templo, você realiza rituais, que eles chamam de cerimônias, por pessoas já falecidas.
Isso é uma grande sacada também, porque te mantém frequentando o templo, e para você frequentar o templo, você paga 10% da tua renda todo mês, então as pessoas não se dão conta disso. Isso sustenta a máquina corporativa. Mas como eu falei, é no mínimo bizarro. Você pratica aqueles rituais por pessoas já falecidas, mesmo que você não tenha nomes para mandar para o templo, você só vai lá, eles sempre têm nomes, que eles têm uma equipe trabalhando nessa área, e eles sempre têm nomes, eles chamam de extração de nomes, eu acho, e eles mandam e você realiza aquelas ordenanças. Isso garante os templos abertos e as pessoas pagando dízimo para frequentar aqueles lugares. Negócio lucrativo, meu querido. Rapaz, imagina de quem é milionário, bilionário, que pertence a essa igreja, né? Deve ser um dízimo altíssimo. Olha só, Ricardo Reis, Liga Racionalista, parabéns pela live. Boa noite, Vânia. O que a igreja diz sobre nenhum historiador contemporâneo daquela época mencionar nem nefitas ou lamanitas, nem ao mesmo vestígio desses povos? E aí, Vânia, você falou um pouquinho disso no começo, né? Ele está fazendo uma coisa aqui, uma pergunta um pouco mais específica. O que a igreja, qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Até onde eu sei, a menos que isso tenha mudado, eu saí da igreja faz 3 anos, mas eles continuam insistindo que o livro de Mormon, ele dá conta da origem do índio americano, ponto final. Então você tem que ter um testemunho disso, independente do que a ciência tenha a dizer. Então a gente volta para aquele mesmo assunto que você levantou antes, ou seja, o controle da informação. Você não pesquisa sobre a origem do livro de Mormon a partir do que historiadores têm para dizer sobre isso, você não se preocupa com isso. Você ajoelha e ora e pergunta a Deus. Olha a prepotência aqui. Você pergunta a Deus se o livro de Mormon é verdadeiro. Se você sentir aquela coisa gostosa no peito, é porque o livro de Mormon é verdadeiro. Ele é um livro baseado em fatos históricos. Isso é tudo que você precisa saber. O que os historiadores estão dizendo não importa, é tudo irrelevante. Essa é a posição da igreja até onde eu sei. Beleza, Vânia. Então, no caso, a igreja dos Mormons, ela tem algumas celebridades famosas assim que você possa citar, ou ninguém sabe quem são esses membros que frequentam ela? Não, tem uma atriz, ela fez o papel principal na segunda versão daquele filme Grease. Sabe de que filme eu tô falando? Grease. Ai, como é que Não, fala? não conheço. Aquele filme que tinha o John Lennon e a... Não John Lennon, esqueci o nome dele. Aquele filme dos Tempos da Brilhantina, Sábado à Noite, alguma coisa assim. Eu não sei o nome dela. Ela era membro da igreja, ela nasceu aqui em Utah. E ela largou o mormonismo há muito tempo. Uma pessoa extremamente famosa nos dias de hoje, que é membro, é o vocalista da banda Imagine Dragons. Conhece essa banda? Já ouvi falar. Dan Reynolds, ele é membro da igreja, mas ele é um mormon progressista, né? Então, essas são as duas únicas celebridades das quais eu me lembro agora, mas com certeza tem outras, né? Só que eles saem da igreja e deixam para lá. Mas não movem ações, nada disso, né? Eles só se tocam no que está acontecendo e saem, né? Essa igreja do mormonismo, aí nos Estados Unidos também tem uma outra, que é a cientologia. Elas têm práticas parecidas ou são bem diferentes? Eu não conheço a cientologia suficientemente para te responder essa pergunta. O que eu escuto falar é que é uma seita que também usa das mesmas técnicas de lavagem cerebral que o mormonismo usa, porque é muito fácil. Tem um vídeo que eu falo no meu canal sobre o modelo BYTE. É um modelo criado recentemente para te ajudar a identificar seitas baseado em cinco aspectos. Um deles, controle da informação. Então, o que eu sei é que a cientologia pratica essas mesmas táticas de seitas, mas eu não conheço suficientemente para fazer um paralelo aqui ao mormonismo, me desculpa. Ô, Vânia, e os apologistas aí da igreja dos Mormons? Eles tentam convencer outras pessoas, né? Quais geralmente são os argumentos deles
Tem algum apologista que é famoso, que vai na televisão debater alguma coisa assim, ou não? Eles são reclusos em relação a isso? É uma coisa mais pessoal ali, mais familiar, não é uma coisa tão direta. Como é que seria essa indagação deles em relação ao público, a debate, essas coisas assim? Então, a igreja tem muitos apologistas que são pessoas extremamente inteligentes, pessoas de um nível intelectual extremamente avançado, porém elas são muito bem pagas pela igreja para falar somente o que a igreja tem interesse que as pessoas escutam. Então, eles não são confiáveis, porque não existe ética. Eles simplesmente eles trabalham basicamente na desconsideração de tudo que historiadores têm a dizer em relação à história da igreja, que não interessa a ela que as pessoas saibam. Então, o trabalho deles, eu particularmente tenho zero respeito por quaisquer apologistas da igreja. Eu acho que as coisas são muito simples. Está aqui um livro, está aqui outro livro, você escolhe, você lê, você aprende, e você forma a tua própria opinião, eu não preciso te convencer de nada. Eu vou falar para você, olha, nesse livro está escrito isso. Pum, se isso te interessa, beleza. Se não te interessa, está tudo certo. Para que pagar pessoas para debaterem questões históricas? Eu acho isso totalmente... Meu Deus, eu acho isso patético. Mas eles não citam, eles atacam historiadores, até de uma forma pessoal. Então, eu particularmente não tenho respeito nenhum por apologistas. A igreja gasta muito dinheiro pagando o salário desses caras, mas eles não te mostram nada lógico, nada que faça sentido. O trabalho deles é basicamente quebrar a tua crença e a tua... Não é nem a tua crença, quebrar a tua visão sobre algo comprovadamente histórico. Então, eu acho irrelevante. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil também com os apologistas daqui. O Vandes Feliz inventa umas narrativas que geralmente beiram ao negacionismo científico e à conspiração para poder embasarem os absurdos da religião deles. O FSL News está perguntando aqui, Antônio, boa noite. Por favor, pergunte a ela sobre os Quarkers, homens gigantes que, segundo Smith, habitava a Lua. Cid Braga. O que seria isso aí, Vânia? Ai, meu Deus. Eu não me lembro se... Bom, Quakers foi uma religião fundada na mesma... Fundada também no século XIX aqui nos Estados Unidos. Eu não sei muito sobre os Quakers também. Mas era dito, sim, no século XIX, era dito por profetas da igreja que a Lua é habitada por pessoas e o Sol também é. Inclusive, Brigham Young, que foi o segundo presidente da igreja, que é considerado pelos mormons um profeta que fala com Deus diretamente, ele afirmava que que a Lua e o Sol são habitados por seres, eu não lembro se seres gigantes, mas são habitados. O que eu posso falar sobre isso? Isso é loucura, são coisas que a ciência veio para mostrar para a gente que não tem fundamentação nenhuma e te ajuda a ver com quem você está lidando, com o nível de charlatanismo que você está lidando. Ô, Vânia, minha internet que deu uma travada, mas eu entendi o que você falou aí, tá? Vânia, que o Mago do Realismo, queridíssimo Kennedy, galera, se inscrevam aí no canal do Mago. O canal da Vânia tá aqui na descrição, também tô colocando aí no chat para vocês, tá? O Ricardo Reis também que comentou aqui, se inscrevam no canal deles. Todos os canais aí, galera, são importantes para vocês se inscreverem, para vocês terem conhecimento dessas coisas, desses absurdos que acontecem, tá? Então fica aqui a recomendação da Liga Racionalista para vocês se inscreverem nesses canais aí. Vânia, fale um pouco sobre o preconceito de cor durante 150 anos dentro da Igreja dos Mormons. E aí, Vânia, tema polêmico esse aí. Então isso aí acontecia mesmo? Como é que era isso aí? As pessoas de cor negra, elas não podiam ter certos privilégios como membros da igreja, como, por exemplo, eles não podiam receber o sacerdócio, que, como eu falei para você, é considerado um privilégio dos homens.
para agirem em nome de Deus. Então, eles não puderam receber o sacerdócio e também não podiam entrar nos templos mórmons até 1978, tá? Eu comentei em algum dos meus vídeos que em determinados lugares aqui na América, eu não sei se isso acontecia no Brasil, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, em algumas cidades, as pessoas de cor negra, elas tinham que sentar em lugares separados dos brancos, tá? Isso é algo que acontecia aqui. Então, eles não podiam tocar na bandeja do sacramento e não podiam entrar nos templos. Então, em 1978, quando o primeiro templo mórmon foi construído em São Paulo, no Brasil, eles se deram conta que a grande maioria do povo brasileiro tem descendência afro. Então, eles falaram, bom, então agora como é que a gente vai fazer? O templo não vai sobreviver se a gente não permitir a entrada de pessoas de descendência negra ou de cor negra. Então, eles decidiram receber uma revelação do Deus Mormon dizendo agora os negros podem receber o sacerdócio e podem entrar nos templos. Então, eles tiveram, por pressão social e política e também, obviamente, econômica, eles tiveram que permitir, então, a entrada dos negros nos templos mormons e, consequentemente, dar a eles o sacerdócio. Mas é uma história muito suja, muito triste. No livro de Mormon, até hoje, você vai encontrar versículos racistas que dizem que os negros foram amaldiçoados por Deus com a pele escura. Aqui no Brasil nós temos pastores, Ovânia, que falam que da família de Noé, né, que foram amaldiçoados que deram origem aos negros. E tudo você vê que isso, Vânia, é uma ignorância tão profunda dessas pessoas que, na verdade, toda a população mundial descende dos negros da África, né? Que passaram ali pelo gargalo ali populacional, que aí foi se dividindo para a Ásia, para a Europa, até chegar nas Américas. Então, todos nós temos sangue negro nas veias. Então, você vê que não é coisa revelada coisa alguma, porque se fosse revelado, saberia pelo menos o básico, e nem o básico essas seitas, essas religiões aí sabem. Mas o preconceito, ele é muito instaurado. E Vânia, acredite se quiser, que no Brasil nós temos pastores que você vê que claramente eles têm descendência afro-brasileira e mesmo assim os caras continuam com esse preconceito. Às vezes o cara tem cabelo duro assim, né, que tem que alisar para poder esconder ali a sua descendência, de vez assumir como que é realmente, não. Ele quer alisar, quer tirar e ainda fica proferindo essas coisas aí absurdas em relação a essa divisão racial. Então, galera, todos nós temos sangue negro. Então, essa coisa de racismo, preconceito, isso aí é bobeira, isso aí é coisa que deve ser banida da nossa sociedade. E nós não podemos aceitar ainda mais religiões, crenças que pregam essas coisas. Nós não podemos aceitar nada, nenhuma forma de veiculação que prega esse tipo de preconceito e de discriminação. Beleza? Vamos combater isso aí. Edmeia mandou um super chat aqui prestigiando a live. Muito obrigado, minha amiga. Vânia Moore, quero ser sua amiga de infância. E aí mandou um coraçãozinho para você. Edmeia é uma querida nossa aqui, ô Vânia. Sempre aqui comentando, participando de todos os canais. Falou aí que quer ser sua amiga de infância. Então, manda um recado aí para ela, para ir para todas essas meninas aqui, para os rapazes também que estão te assistindo. Convida eles para conhecer lá seu canal, seu trabalho e se tornarem seus amigos de infância, né? Nossa, que delícia. Eu acho que isso não tem. Acho não, isso não tem preço, isso não está vendo em lugar nenhum. Foi uma delícia conversar com você, Antônio. Foi uma delícia conversar com vocês que prestigiam o canal dele. Tanto a Edneia quanto quaisquer de vocês que estejam assistindo, se quiserem me encontrar no Facebook, eu tô lá, Vânia Moore, com 2 Os, viu? E vamos conversar, assim, né? Nós somos todos iguais, eu não vejo diferença entre a gente, essa coisa de classe social, situação econômica, isso é tudo coisa inventada, criado politicamente, mas nós somos seres humanos, estamos juntos nessa, e eu estou aberta, né? Estou aberta para receber tantos amigos quantos possíveis, viu? Você pode me encontrar. Eu não sou ativa no Instagram, eu não sou ativa. Eu tenho uma conta lá, mas eu não posto quase nada. Eu sou ativa no Facebook. Então você pode me encontrar lá, Vânia Moore. E se você quiser assistir meu canal, Tabus no Mormonismo, a gente conversa sobre a história da igreja e recentemente eu tenho contado experiências de ex-membros em que eles falam, né, o que aconteceu com eles na igreja, desabafam e a gente procura juntos entender o que aconteceu e como ajudar uns aos outros. Então todos vão ser muito bem-vindos.
Ô, Vânia, o pessoal ainda está fazendo algumas perguntas. Você tem mais uns 10, 20 minutinhos para responder as perguntas ou melhor lá no canal lá? Eu tenho 3 minutinhos, desculpa, Antônio, eu vou ter que sair, mas se você quiser, a gente pode fazer uma parte 2 no outro dia. Beleza. Não, tudo bem. Vamos marcar depois um outro dia uma live aí, quem sabe com mais participações, né? Fazendo com um grupo, né? Com o Mago participando, com as meninas aí da Liga também, né? Seria muito, muito interessante, muito legal. Vânia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Você é uma pessoa assim, incrível, sensacional. Esclareceu muito aqui pra gente. Mais uma vez, galera, vou colocar aqui no chat para vocês o canal da Vânia. Espero que vocês se inscrevam lá para se tornarem amigos dela e trocarem essa ideia, fazerem perguntas, ela, pedirem vídeos, Vânia, fala disso, Vânia, fala daquilo, que seria muito, muito legal, muito bacana. Adorei esse bate-papo aqui, Vânia. Não conhecia o seu canal, uma indicação do Mago do Realismo e uma super indicação, porque eu fiquei assim, encantado com o seu conhecimento, encantado aí com o seu trabalho, tá? Então espero que todos vocês que estão assistindo se inscrevam lá no canal da Vânia para que a gente possa agregar e trocar ideias, trocar esse conteúdo aí. Vânia, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você, para todos que estão nos assistindo, valeu, falou. Você quer mandar um beijo aí para alguém especial, alguma coisa assim? Para todos que assistiram a gente, obrigada. Vamos conversar, vamos contar nossas histórias, abrir o olho um do outro, viu? A vida é muito curta para a gente perder tempo com dogmas. Vamos ser felizes, vamos ser quem nós realmente queremos ser, viu? Antônio, foi um prazer muito grande conversar contigo. Você é maravilhoso, você tem uma postura de radialista, jornalista, viu? Adorei conversar contigo. Se você quiser marcar uma outra live, a gente pode combinar, talvez fazer com o Mago, como você falou. Gente, que delícia! Quem você quiser, marca e eu vou estar aqui para a gente papear. Adoro, viu? Beijo para todo mundo, beijo no coração. Obrigada pelo carinho, viu? Beleza. Então tá certo, agora a Vânia faz parte da Liga, então quando tiver uma live com a Liga toda reunida, ela estará presente, vai ter o convite para ela, um lugarzinho cativo aqui na nossa Liga Racionalista. Então é isso, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!